Muito boa noite! E cá estamos no nosso Café com Mestre. Bom, pensamos aqui no seguinte: em tempos de coronavírus, nada mais do que fazer uma série para conhecermos um pouco mais do nosso mestre. Nós sabemos que Paulo Bozizio é uma pessoa muito cativante, né? É uma pessoa de uma cultura, de um conhecimento assim sem igual, né? Eu acho que muitos também podem concordar comigo. Mas ele também tem um outro lado, né? É aquele lado dele de humor, de rir das coisas e das gargalhadas dele, que também é muito legal e faz muito bem pra gente. E hoje nós resolvemos fazer essa live porque nós vamos ter um tema muito curioso, que foi inclusive a pedidos, né? Várias pessoas na live passada, né? Inclusive da comemoração dos 70 anos do nosso mestre, pediram sobre a mão de mármore. Então ele hoje já está aqui preparadíssimo, tem que falar bastante, que ele falou que a história é cheia de detalhes. É longa. É cheia de detalhes e depois a gente vai, na verdade, funcionar da seguinte maneira. Vai ser a dinâmica da nossa live vai ser a seguinte: o professor vai falar e depois, no finalzinho, os 10 minutos finais, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Ou seja, vocês podem mandar aí as perguntas de vocês durante, que aí no finalzinho a gente vai selecionar algumas perguntas aqui. Até sugestão ou sugestões Exatamente. mais próximas. Quem quiser também, sinta-se totalmente à vontade também em sugerir temas. Porque, como eu falei, o professor aqui é uma enciclopédia ambulante. Não. Então, qualquer tema aqui será bem-vindo, certo? Então, passo a palavra para todos vocês aí, professor, aqui com mais uma noite com muitas novidades. Isso aí. Muito obrigado. Bom, meu pessoal, aqui eu me sinto como se fosse em casa, né? Na casa do Eduardo da Surai, e onde eu venho constantemente, isso já há anos e tudo, a gente participa dos momentos difíceis, dos momentos alegres. Eu vi os filhos da Surai crescendo, fui professor de violino de dois deles, etc. Então aqui a gente, as nossas vidas são participadas entre a gente, até nos momentos difíceis e com muito prazer nos momentos alegres, como hoje é. Bom, e por que aqui, entre outras coisas? Porque em matéria de informática, eu sei tanto quanto sei sânscrito, né? Eu diria pior do que hebraico, ou aramaico, ou sânscrito, nada, absolutamente nada. Então eu sei receber e-mails, eu sei responder e-mails e eu sei receber WhatsApp e responder o WhatsApp para o que muita gente diz: puxa, que milagre, nunca pensei que isso pudesse acontecer. E quando o Eduardo, marido da Surai, ou o meu aluno Mendes, ou o Diane, que me socorre, mas principalmente aqui com o Eduardo, que, como dito, não entendo nada disso. Bom, a Surai falou, e está certo, muita gente, para minha surpresa, falou que eu contasse a história da mão de mármore. Para minha surpresa, porque há anos eu não falo mais sobre isso, é uma história antiga, uma história grande, é uma história comprida. E é engraçado porque é uma das poucas histórias que eu conto que praticamente ou nada tem a ver com violino. Então, da última vez a gente falou, bom, quem lida com música acaba tendo os amigos, música, é verdade. Acaba falando sobre música, é verdade. E bem diferente do dono de uma mercearia, que não vai ficar em casa falando da mercearia para os amigos. Um eu sei diferente, porque a arte envolve qualquer arte, a música mais ainda, porque, né, ela não, enfim, você não pega na música e tal e coisa. Essa não, essa é uma história diferente, mas muito surreal. Então, deixa eu começar. A Surai vai me lembrar de alguma coisa, se não entender, falar, porque isso vai mais ou menos da minha memória, que a coisa é mais ou menos antiga. Vamos começar assim, podia ser de várias formas. Vamos começar assim.
que os Bozizio, portanto, parte de pai, nosso ramo Bozizio, que existem outros ramos Bozizio, o nosso ramo Bozizio descende de italianos. Meu avô era italiano, Pietro Bozizio, de Milão, ele era arquiteto. E tenho 2 bisavós franceses, quer dizer, um bisavô italiano, essa história aqui é italiana, e casado com meu bisavô, daí vem o lado brasileiro muito antigo, do qual eu me orgulho muito. É um lado brasileiro de 500 anos. Eu também tenho a minha parte de 500 etnias, religiões. Eu espero que tenham entrado nessa história para justificar um típico brasileiro, sim, que eu me sinto. E como isso foi? Sim, imaginem vocês, um pouco antes da inauguração da cidade do Rio de Janeiro, um pouco antes, eles já estavam aqui. Era do tempo das capitanias hereditárias que Dom Manuel deu aos donatários, né? E Estácio de Sá estava aqui, adiante ele pediu auxílio à capitania do Espírito Santo, que era muito próxima, e o capitão Mor do Espírito Santo, donatário do Espírito Santo, o dono da coisa, mandou onde o Estácio de Sá morreu. E logo na época ele tinha fundado, entre o Pão de Açúcar e o Morro Carandigão, mais ou menos onde é a Unirio hoje, a Universidade de Teodoro, fundaram a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, porque era 20, eles estavam lá nesse governo. Então, essa vertente brasileira é uma vertente antiga, onde entram, claro, muitas famílias da época. Coutinho, eu já disse, tem Azeredo Coutinho, ou Azevedo Coutinho, ou Azevedo Coitinho. O Coutinho ficou por muito tempo. A essa vertente se junta a família Duque Estrada, a família Álvares de Azevedo. Você lembra? O poeta Álvares de Azevedo era primo da minha bisavó brasileira. O Álvares de Azevedo, Macedo Freire, Macedo Soares, enfim, um monte de famílias nesses 500 anos se uniram e tiveram seus descendentes, e o sobrenome foi um pouco alterado, ora tinha Coutinho, ou era Álvares de Azevedo, outra agora é só Azevedo, ou Azevedo Macedo, enfim, as coisas mudavam muito, que os nomes não ficariam enormes. Aliás, como os hispânicos gostam de uma daqueles nomes enormes que não terminam mais. Bom, que não cabe no cheque, né? Fica aquele pedacinho aí sobra do outro lado. Então, esse é o lado brasileiro, muito antigo, da vertente dos Bozizio no Brasil. Ou seja, meu bisavô italiano, de Milão, arquiteto, Pietro Bozizio, veio para o Brasil e se casou com uma brasileira, Matilde Rodrigues Torres, cuja mãe era naturalmente Macedo Sobrinho, Macedo Soares, toda dessa vertente. Ok, então está explicado isso aí. Depois nós vamos voltar a isso. Aí, quando eu era criança, meu pai morava numa casa relativamente grande. Eu sou o mais moço de 4. Meu pai adorava antiguidades, leilões, exposições. Como parece que o pai dele, meu avô, Arthur Bozizio, adorava. E ele comprava em leilões e punha em casa, me explicava, e eu não sei, talvez diferentemente dos meus irmãos, eu cresci numa paixão sem fronteiras pelas antiguidades. Eu acompanhava meu pai aos leilões, ele me explicava o que ele sabia. Depois em casa havia uma coluna de mármore, assim, como se fosse aquelas colunas do Vaticano, bonita assim, que dizia isso, que o seu avô comprou no leilão, ou está na minha casa. Então aquilo, e vamos dizer, era o meu hobby, porque eu me interessava nessa época por filatelia e por antiguidades. E a filatelia já abandonei há muito tempo, acho muito chato. Mas as antiguidades, não, cada vez fui gostando mais e acompanhava, via coleções e etc. E via em casa muita coisa. Algumas da família, outras que meu pai pechinchava e conseguia dos mercadores do centro da cidade, Rua do Lavradio, etc. Enfim, eu cresci vendo isso e saboreando. Eu lembro que ele dizia assim, tá vendo aquela estatueta ali, a porcelana de Sèvres,
é do tempo dos reis da França. Depois veio Napoleão, essa porcelana continuou, era propriedade do rei. Eu achava aquilo maravilhoso, eu achava aquilo uma história que me comovia, que me envolvia e realmente eu amava, como ainda amo e muito até hoje. Bom, chegou a hora de ir para a Europa, eu fui para a Europa. Eu fui para a Europa, eu não precisava mais visitar museus, a Europa é um museu, sobretudo em Berna, né? Onde eu morei, na Suíça, antes de ir para a Alemanha. A Suíça não teve guerra, nada foi destruído. Então, aquelas ruas históricas de Berna, até hoje, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Eu me lembro, Bessa de Queiroz escreveu, por exemplo, qualquer beco de Paris tem mais cultura que Nova York inteira. É exatamente isso, é exatamente isso. E eu me deliciava naquelas ruas medievais de Berna, o conservatório ali perto da minha Catedral de Berna, que é uma beleza gótica, um negócio maravilhoso. Enfim, aquilo me envolvia. Claro que na Alemanha, onde eu fui depois, tinha a Catedral de Colônia, que é talvez a mais famosa do mundo, mas o resto foi bombardeado, mais do que 90% de Colônia, da cidade de Colônia, foi bombardeado. E muita coisa da Alemanha. Então eu sempre voltava para a Suíça e me deliciava, ia para Zurique, tudo muito pertinho na Suíça, né? Um vizinho do outro, para Basileia, Genebra, ia quando podia, quando o dinheiro dava, mas não era caro, era do lado, em 1 hora de viagem você estava em Zurique, eu acho que hoje menos ainda, diferente. E me deliciava com isso, enfim. Bom, aí eu não podia comprar antiguidades. Antiguidades na Europa, todas elas sempre foram muito caras, que isso é muito valorizado. Mas eu via aqueles antiquários, sobretudo da Suíça, ficava nas vitrines, vendo, e comecei a ver que vendia-se livros sobre antiguidades mais baratos. Uma espécie de sebo, mas um sebo melhorzinho. Eu comecei a comprar. Já que eu não posso comprar antiguidade, vou comprar livros sobre a antiguidade e comecei a pesquisar, estudar, etc. E aí fui às porcelanas, de onde nasceu a porcelana na Europa, a coisa da tradição chinesa, etc. Fui estudando cada vez, isso é em todas as áreas do conhecimento. Quanto mais você estuda uma coisa, mais você vê que não sabe nada, não é verdade? Então, qualquer área, assim, pelo também é muito diferente. Então, enfim, trouxe, na minha mudança para o Brasil, uma boa biblioteca sobre antiguidades e muita coisa muito boa. Bom, aí cheguei em maio de 1978 no Brasil e fui morar na nova residência dos meus pais, que tinha saído dessa casa grande no bairro da Lagoa para o Flamengo, com vista para a Praia do Flamengo, onde casualmente eu moro hoje, e levaram o que eles podiam, mas não podia tudo, era uma casa grande. Mesmo assim, eles levaram um piano no quarto de cauda, e tinha muita estatueta, e eu aí conhecia, certo? Aí eu conhecia, aí foi a hora de eu poder mostrar para o meu pai a procedência disso, a procedência daquilo. Para minha mãe também, minha mãe gostava imensamente disso. E eles gostavam de ouvir, eu mostrava nos livros, enfim, eu me envolvia e senti que no Brasil você podia comprar, sim, por pechincha, antiguidades. Comecei a Rua do Lavradio, não é? Essas taças aqui, esse serviço que na verdade é de chá, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, né? E dei de presente, já faz algum tempo, quando fiz a reforma lá em casa, para a Soraya e o Eduardo, e eu me lembro com que emoção eu comprei isso, baratinho, na Rua do Lavradia, no centro da cidade, perto de um brechó que tem lá, perto da nova catedral, e levei para casa, peguei o táxi, então me lembro desses detalhes todos que me emocionavam. Fui saber que era porcelana Noripaki, Satsuma, japonesa, e enfim, o estilo de época, anos 30, 40, me envolvia muito com aquilo e comecei a leilões não muito bons, mas onde saía alguma coisa mais baratinha. Eu estava começando a vida aqui no Brasil, não podia comprar coisa melhor, mas dava para ver o mercado de artes no Brasil, a não ser aqueles leilões de bacana, caríssimo, leilão assim, o povo tinha muita coisa muito boa e barata, só que você tinha que garimpar. Não tem isso na Europa? Até tem. Os
mercados da pulga, em Paris, e outras grandes cidades, mas não é tão rico quanto o nosso. Comprar antiguidade é no Brasil, ver antiguidades é na Europa. Bom, aí eu começava a ver uma coisa, a outra, e, enfim, mais adiante eu fiz um financiamento e comprei um apartamento em Botafogo. Era um apartamento de um prédio, 3 andares, sem elevador, antigo, numa rua bem tradicional, de classe média, em Botafogo, sem elevador, como eu disse, e para lá eu me mudei, saindo da casa dos meus pais, e ali começou a se realizar um dos sonhos dourados da minha vida. Qual? Vocês vão achar graça. Morar no museu. Morar no museu. Olha, então que eu saiba, morar no museu só mora múmia, né? Porque um ser vivo quer ver para frente, quer ver... Não, eu não sou assim. Eu adoro o passado, adoro as histórias do passado, as coisas do passado, as tradições do passado, o que é bom, o que não é ruim, claro que não. Então eu comecei a comprar aqui e acolá, isso e aquilo. E eu estava me lembrando até agora há pouco, falando com você, eu não tinha máquina de lavar. E sabe por que eu não tinha? Porque esse dinheiro que era para a máquina de lavar, eu comprava antiguidades. Né? Fiz a minha cristaleira, botei um decorador, foi lá, botou luzes, arquiteto na verdade. E a minha vida à noite era ligar aquelas luzes, contemplar e ver aquela porcelana francesa de Sèvres, aquela limoja, olha como é diferente, para mim mesmo, não explicando para ninguém não. Que diferença, olha aquilo sempre me envolvia como me envolve até hoje. Tá? Bom, aí nós estamos chegando próximo ao tema. De repente, começo a sonhar um sonho que eu me lembrava no dia seguinte, que é coisa rara, porque geralmente a gente sonha à noite e mal se lembra no dia seguinte. Eu me lembrava e até com detalhes. Assim era o sonho. Tinha um console pequeno, no estilo barroco mineiro, mas claro, não era barroco mineiro, não teria como ter aquilo. Aliás, eu nem sei se eu comprei, isso foi a minha irmã que deixou lá, que morou antes, eu não sei. É uma cópia honesta do barroco mineiro, um console, uma parte maior embaixo, 2 gavetões em cima. Então o sonho era assim. Eu acordava, estava naquele apartamento, porque às vezes você sonha que está em outro apartamento, o que seria seu também, né? E é surreal. Esse não, era aquele apartamento. Eu saía do quarto, que era à direita, vinha para a sala, no sonho, e abria a gaveta da esquerda. Quer dizer, eu me lembro de detalhes, abria a gaveta da esquerda, pesava um pouco, e quando abria, aí vem a primeira vez, aparecia uma maravilhosa mão de mármore. Mas como mão de mármore? Sim, uma escultura maravilhosa em mármore. Eu vou descrever para vocês, que a imagem do sonho era muito clara. Era uma placa de mármore assim, e na placa de mármore, não colava a ela, uma belíssima mão feminina esquerda, e entre o polegar e o indicador, ela segurava um botão de rosas. E o punho das vestes da dama, ou lá que fosse, era um rendado no mármore maravilhoso. Eu ficava encantado com aquilo e disse, mas eu não conheço, aonde que eu comprei isso? Quem me deu isso? Não, eu vou botar isso na minha cristaleira, vou botar num lugar de destaque, na mesa da frente do sofá, no lugar de destaque. Aí continuava sonhando com outra coisa, e no dia seguinte, claro, quando me levantava, não tinha mão de mármore nenhuma, né? Claro que não ia ter, porque nunca houve, na verdade. E aquilo começou a se repetir. Não era um sonho que me dava medo, não, ao contrário, me dava alegria, porque era tão bonito aquilo, tão bonito, e no sonho era algo que eu teria encontrado na minha casa sem saber, mas a partir daquele momento era meu, aquela mão de mármore era minha, lindíssima. Vocês precisam ter, eu tenho uma fotografia em casa que amigos meus, se eu não me engano, foi a Estela Sheinbach fotografou, eu levei uma vez para ela ver, depois vocês vão ver onde ela vai aparecer mais tarde, não adianta agora eu adiantar.
mas eu ainda faço, a senhora pode postar essa fotografia. Bom, então o que acontecia naquele tempo? Eu ficava em casa, nessa nova casa, dava algumas aulas lá e no sábado e no domingo voltava à casa dos meus pais. Eu me lembro, no sábado de manhã eu dava aula na casa dos meus pais e no domingo de manhã também dava aula na casa dos meus pais, porque lá tinha um piano de meia cauda, às vezes para tocar com o piano, eu fazer algum ensaio que não fosse na casa da minha pianista, que tem um belíssimo piano. Enfim, sábado de manhã, domingo de manhã, eu estava lá. E à tarde e à noite também. À tarde no sábado apareciam uns parentes, domingo, à tarde e à noitinha, a família inteira ia lá. Então era um motivo legal, porque eu via todas as minhas tias, são felizardas, tive tias maravilhosas, maravilhosas. O amor que eu sentia e sinto por elas não é menor 1 centímetro que o amor que eu tenho ao meu pai e à minha mãe, de forma alguma. Eram mães também, solteiras ou viúvas, então elas se dedicavam, pessoas maravilhosas. E num determinado sábado, eu havia combinado pelo telefone com um conhecido meu, pianista, muito bom pianista, não sei onde ele está, chamado André Luiz Rangel, de ir ao cinema, ver um filme que os mais velhos e, pelo menos os adultos, mais de 40, 50 anos, talvez se lembrem. Era o Mad Max com Mel Gibson. Mad Max, que é passado, um negócio de violência, um filme horroroso, na verdade, no interior da Austrália, naquele deserto, só tinha agressão, etc. Mas nós fomos ver. Eu vi o André muito pouco, combinamos nos ver. Isso foi na praia de Copacabana, ou seja, na Avenida Atlântica, no Cine Rian, que era um prédio maravilhoso, chamado Prédio Rian, que o vandalismo imobiliário botou abaixo para botar um desses arranha-céus horrorosos. O Cine Rian era lindo, parecia um teatro, né? Belíssimo, dos anos 40, 30, não sei, e tínhamos combinado à noite de ir lá. Muito bem, no sábado à tarde, depois do almoço, a irmã mais moça do meu pai, Maria Alice Posígio, apareceu. E na conversa entre nós e etc., eu preciso dizer que entre essas antiguidades do meu pai havia um busto, uma figura que supostamente seria mármore. Eu cresci ouvindo dizer que aquilo era mármore, mas não é. É um tipo de porcelana chamada biscuit, que é dificílimo de se conseguir, só os franceses e alguns alemães conseguiram, que imitam o mármore, mas é dificílimo conseguir aquela textura puríssima que o biscuit tem. E nós achávamos que era mármore, mas nos admirávamos de como eles conseguiam chegar a pormenores dentro de uma escultura não muito grande de mármore. A escultura era a figura da primeira mulher de Napoleão, a Josefine. Ela está na minha casa hoje. E muito bonita. Do tempo de Napoleão. Isso. O tempo da porcelana de Sèvres, do tempo de Napoleão. Isso veio da família Duque Strata. E eu nunca tinha reparado, porque eu já estava morando na outra casa, mas parece que aquela estatuazinha toda hora mudava de lugar. Mudava por quê? Nada de sobrenatural. Porque uma das faxineiras, da nossa faxineira da época, se sentia também um pouco decoradora. Então, uma hora ela botava a estatueta aqui, outra ela botava em cima do piano Pleyel, a outra ela botava no buffet de entrada, assim. E a minha mãe deixava, porque minha mãe era uma pessoa muito boa, não queria ofendê-la, deixava, não era mal. Não era de todo mal os lugares que ela escolhia para botar, só que a minha madrinha era muito crítica. E ela foi mais ou menos, sei lá, 2, 3 da tarde, ela foi nos visitar, e aí é a primeira vez que aparece o bico dessa história. Não a história, mas o bico dessa história. Essa minha madrinha, irmã mais moça do meu pai, Maria Alice Posígio, e minha mãe chamava-se Regina. Ela vira para minha mãe e diz assim: Regina, essa estátua de mármore vive andando dentro dessa casa, não para. Parece a mão de mármore da velha. Isso me chocou. Mão de mármore? Que mão de mármore? Que velha? Eu não sabia de nada.
E é claro que eu perguntei para ele, mão de mármore? Mas eu estou sonhando com uma mão de mármore que aparece e desaparece. Essa mão é uma mão, aquela descrição que eu fiz, é uma mão de mármore, de mulher, mão esquerda, com um punho bordado, de mármore, segurando. Ele disse, ué, mas você viu essa mão? Eu digo, num sonho. Ela disse, eu vi, essa é a mão que você está sonhando. E meu pai garantiu que era. Eu nunca tinha visto essa mão, nem ouvido a história. Podia ter ouvido a história, esqueci. Peraí, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho uma memória muito boa. Não, e era interessado em antiguidades, como é que eu não ia saber isso? Mas são aquelas histórias, toda a família tem isso, que não deve ser contada para os menores, fica um segredo e depois eles vão embora, você acaba não sabendo nada. Porque não é de bom tom falar mal de antepassados que já morreram. A história é essa. Concordo de certa forma. Porque atacar o defunto é covardia. O defunto pode se defender, a não ser que ele apareça de noite para se assombrar. Senão ele não pode se defender. Eu digo, não, peraí. Mão de mármore da velha. Que mão, que velha. Ela disse, ó, era assim. Nenhum dos netos, nem o mais velho, que nasceu em 1900, o meu tio mais velho, que eu não conheci, claro, tio Carlos, que era médico, Carlos Bozizio, conheceu a avó dele. Nenhum dos netos conheceu, porque ela morreu ainda no final do século XIX, supomos. Só que no tempo de glória e riqueza, que o pai dela foi um político importante, foi o fundador do Banco do Brasil, nos moldes que ele é hoje, do Estado, que antes pertencia ao Mauá, ao Barão de Mauá, e foi à falência, porque era um espertalhão Mauá, e aí o governo estatizou o banco, que já chamava Banco do Brasil, e que já vinha do tempo de Dom João VI, na verdade, não foi Mauá que fundou. Bom, aí ela contou quando a nossa avó, que ninguém conhecia, morreu, havia uma estatueta de uma mão de mármore que nos tempos de glória, indo a Paris, era moda na época. Eu constatei isso que era. Não havia fotografia, nada disso, era moda fazer a réplica de uma mão da pessoa, que é menos perigoso do que o rosto. Fazer o rosto é muito mais difícil. Eles ficavam um mês em Paris, lá depois, tá? E então ela fez a réplica da mão dela. Depois foi uma história trágica, porque ela se casou, essa minha bisavó brasileira, se casou com o meu bisavô italiano, arquiteto, porque ela era apaixonada por ele. Ele era viúvo ou não e tinha 8 filhos. Foi um escândalo, com certeza, na casa do pai dela, o Visconde de Itaboraí. Ela teve coragem disso. E, inclusive, nós temos aqui, possivelmente ouvindo uma amiga nossa, uma avó Suzuki, a Ana Lúcia, né? Que é uma pesquisadora, ela é arquiteta, pesquisadora da história da arquitetura no Brasil. E ela pôde ver para mim documentos onde aparece o meu bisavô, não é? Arquiteto italiano, e há algumas menções, há umas histórias muito estranhas ali, né, que eu prefiro não contar, não é? A verdade acima de tudo, até certo ponto, não é? Bom, e aí então, ela já teve esse problema com a família. Ele era um homem bonito, era um italiano do norte, alto, dos olhos azuis, devia ser levado. Com ele, ela teve 4 filhos, 3 homens. O meu avô era o mais moço e o mais velho era Pedro, engenheiro, tá? E esses 2 irmãos, filhos do meu bisavô italiano, Pedro, que era o mais velho, e Arthur, que é o nome do meu pai, se casaram com 2 filhas da mesma família francesa. Então eram 2 filhos de um italiano com uma brasileira. Ele se casou com 2 irmãs
filha de 2 franceses, ele arquiteto francês, que no tempo do Império se mudou. Da França era de Bordeaux, terra do grande vinho. E o sobrenome dele era Perroton, com um I que não se lê em francês depois da letra E. Mas logo do lado de Bordeaux tem um lugarejo medieval pequeno que se chama Pierrepoton, onde o I, Y, vem antes do E, e aí você lê Pierrepoton. Naturalmente eles pegaram o nome do lugar e puseram na família, só tirando o Y da frente e colocando atrás. Possivelmente foi isso, ou vice-versa. Bom, então, as histórias que a família contava sobre essa minha avó, que eles maldosamente chamavam a velha, a mão de mármore da velha, e que tinha um nome, né? Era Matilde Rodrigues Torres, e acabou sendo Matilde Torres Bozizio, eram terríveis. E a gente não ouvia, eu depois de adulto, em parte ouvi. Quer dizer, era uma pessoa que perdeu o apoio da família, possivelmente, que era tradicionalista, aristocracia moral. Imagine, se casa com um italiano que tem 8 filhos e nem se sabe direito se era viúva ou se a mulher voltou para a Itália. Essa é uma possibilidade também. Bom, além disso, ele era um arquiteto muito famoso, de muita fama, pode também ter aproveitado da oportunidade do sogro dele ser um homem importante no Império. Ele construiu muita coisa, inclusive o que é hoje o Centro Cultural do Banco do Brasil. Só que ele morreu, foi no final. No segundo ano da obra, ele foi à falência e morreu, mas o projeto é dele. O projeto do Centro Cultural dos Correios é todo dele, na 1ª de março, e muitos outros projetos. Mas morreu na miséria, meus amigos. Morreu na miséria. E pelo jeito, ela também. Quando ela morreu, o meu avô, que era o filho mais moço dela, tinha 18 anos. O mais velho, que era engenheiro, Pedro Bozizio, se casou com uma dessas meninas francesas, a tia Lúcia, que eu conheci, e o meu avô, que era Arthur, se casou com a mais moça, Maria Ângela, que era a vovó Neguinha, a nossa querida vovó Neguinha. Todas essas meninas nasceram no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba. Todas são de Pindamonhangaba, que era um lugar importante, onde esse meu bisavô francês construiu palácios, enfim, sedes de fazenda. Ele escrevia muito, eu tenho essas coisas escritas por ele. Então, a convivência dessa filha mais velha de francês, que é também minha tia-avó, que era irmã da minha avó, e o marido dela, que era meu tio-avô também, com essa sogra, foi a primeira. Só que ela se casou com 14 anos de idade. E com uma sogra que parece ter sido terrivelmente ciumenta. Então a tia Lúcia, que eu conheci, era muito falante, muito agradável. Ela parece contar algumas histórias. Esse tipo de história ela não contou pra gente, mas contou para a geração do meu pai. E ela dizia que o marido e ela e a velha, a sogra, foram, que o velho italiano já tinha morrido, foram para Manaus, na construção do Teatro Amazonas, no final do século XIX. Isso é verdade, tem um nome lá e tudo. E dizia ela que parece que desconfiou, que achou que a velha sogra estava tentando envenená-la, de ciúme que tinha do filho. Isso é uma coisa bem doentia. Bom, eu vou dizer o seguinte, a tia Lúcia, minha tia-avó, casada com esse tio-avô Bozizio, era uma pessoa que contava muita história, era muito engraçada, e quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu acho que ela contava um conto e aumentava 30 pontos, pelo menos. Mas é por isso que era engraçado. Então, não é uma coisa totalmente confiável. Era uma pessoa difícil, essa minha bisavó, com certeza, mas que morreu na miséria. Ela morreu, eu soube, em circunstâncias de pobreza extrema, e que uma antiga escrava, que já havia sido proclamada a república, fazia doces e vendia na rua.
para ela viver daquilo. Imagine alguém que trouxe a mão esculpida de Paris acabar assim. Então, uma vida muito amarga. Meu avô era muito jovem, 18 anos. Antes disso, na infância, ele trabalhou de auxiliar numa sapataria vendendo sapato. Então, não pôde ajudá-la. E o mais velho, que era um engenheiro, ele ficou muito doente e morreu cedo. Enfim, ela não tinha socorro, foi uma vida infernal. Bom, aí eu disse assim, e a mão? Eu disse assim, eu me lembro, essa mão circulava na casa do papai, do avô, e dos irmãos, e ninguém queria. E no final estava lá na nossa casa, no bairro da Tijuca, na rua José Egídio. E aí eu disse, sim, mas o que aconteceu? Eu disse, não, houve um reboliço lá em casa com uma das nossas irmãs, que tinha perdido o marido muito cedo, e que disse, isso é por causa dessa mão, essa mão é amaldiçoada, é isso e aquilo. Essa que eu conhecia, ela também era desse estilo, assim, exaltada, muito engraçada também, tinha mania. E o meu avô, já era velho, achou por bem levar essa mão para o cemitério aonde ela estaria enterrada. E essa mão de mármore foi colocada em cima de uma sepultura, em um cemitério que ninguém sabia onde era. Olha, eu conheço as tumbas da família, não tem nenhum registro lá. E elas são muito depois. O primeiro a ser enterrado foi o meu avô, que morreu em 1932, e ela foi muito antes. Enfim, eu saí convicto que tinha que sair atrás dessa mão. Mas antes, a minha madrinha me deu a seguinte sugestão. Telefona para Beatriz. Quem é Beatriz? É a prima mais velha. Se ela fosse viva hoje, ela teria 130 anos. Naquela época, ela tinha uns 90, com lucidez, que eu já não tenho mais. Impressionante. Digo, vou telefonar para Beatriz. Telefonei. Ah, Paulinho, e aí? Digo, não, Beatriz, peraí. Eu preciso saber de uma coisa. A mão da minha bisavó parece uma mão de mármore que todo mundo conheceu, mas a ela não. E dizem que está sobre a tumba dela, em algum cemitério, porque ninguém mais quis ver essa mão. Que dá azar, que traz peso, que é isso, que é aquilo, etc. Amaldiçoado. Aí ela disse, eu sei que cemitério é. É um cemitério em Niterói. Não me perguntem por que Niterói, não tenho a menor ideia. Talvez fosse mais baratinho, pode ser. Em Niterói, um cemitério que se chama Maruí. Quem é de Niterói conhece o cemitério Maruí, é o mais antigo, é da prefeitura, não é ligado à ordem religiosa e tem muita coisa histórica lá, pode conhecer, é claro. Bom, aí eu disse, estou decidido a ir a esse cemitério, descobrir onde é e estou decidido a achar essa mão. Aquilo foi convicção. E saí porque já estava na hora de ir para o cinema, para ver o Mad Max, olha que coisa. Bom, entrei com o André no cinema e naquele tempo aparecia uma curta-metragem brasileira, do que eu sinto falta hoje. Sempre era um documentário, às vezes era meio sensacionalista, mas era legal. E aí começou o documentário brasileiro. Eu digo, vamos ver como é. Aí começou o documentário, eu vi uns achotes assim, iluminados, escuro, aí vinha uma luz, uma luminosidade bem fúnebre, bem coisa de bruxa, e aí aparecia uma cruz de mármore, de repente sumia, e aí você via que era de noite, era um lugar horroroso, e pelaquela luz das tochas, difusa, macabra, você via que as pessoas tinham um vestuário, elas eram encapuzadas de preto, e tinham velas e achotes na mão, e aí vem a voz do locutor. Vejam vocês, eu tinha acabado de sair de casa e ouvido pela primeira vez que essa mão estava no cemitério e que era o cemitério de Maruí em Niterói, que eu não sabia onde. Aí, durante o documentário, o locutor fala, os senhores estão vendo um documentário sobre o considerado cemitério mais maldito do Brasil, o cemitério do Maruí, Niterói. Eu tinha acabado de ver. Ele disse, mas não é possível, tem muita coisa acontecendo. Eu vejo essa mão
De repente, eu sei que foi a réplica de mão da minha bisavó. No mesmo dia, essa primavera disse o nome do cemitério. E agora eu vou ao cinema, aparece o cemitério do Maruí na minha frente. É impossível. E o que ele mostrava? Os senhores estão vendo um culto de magia negra no cemitério do Maruí. Macabro completamente, mas bem feito. E aí aparece sacrifício de animais, uma coisa horrorosa, macabra. Eu penso até na Sinfonia Fantástica de Berlioz, que tem aquelas coisas macabras lá dentro. Parecia. Bom, não precisa dizer que eu não entendi nada do filme que veio depois, que eu não consegui pensar em mais nada, e não fazia mesmo o meu gênio. E ao invés de ter medo, ao contrário, aquilo me deu realmente a vontade, a decisão, eu vou sim encontrar onde está essa mão. Só que sem papéis, sem sequer saber onde era o cemitério do Maruí, só em Niterói. Eu me lembrei que uma empregada nossa, cozinheira, muito antiga, morava em Niterói, a Rosa, muito engraçada, você chegou a conhecer a Rosa, né? Muito engraçada e tal, falava, alegre, despachada. E eu digo, a Rosa é de Niterói. Eu vou perguntar a Rosa. Aí ela foi trabalhar lá em casa. Eu disse, Rosa, você sabe onde é o cemitério? Ela me chama de Paulinho. Rosa, você sabe onde é o cemitério do Maruí, Niterói? Ela disse, como sei? Aquele cemitério é maldito. Eu digo, o quê? Eu digo, ali é uma macumba atrás da outra, é uma coisa. Mas aí ela me disse, mas cá para nós eu gosto de ver. Isso é bem coisa de brasileiro, mas cá para nós eu gosto de ver. Eu digo, Rosa, a gente pode ir lá procurar uma sepultura? É comigo mesmo. Então, nós marcamos o dia 1º de maio, é fácil guardar, eu penso que tenha sido em 1982, 83. Penso, não tenho certeza, por aí. Marcamos 1º de maio. Ela veio ao Rio, era um feriado, fez uma faxina básica, muito rápida ali em casa, e voltamos juntos para Niterói, pegando a barca aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15, para saltar no ancorador lá em Niterói, a Praça Araripoia, para então pegar um ônibus e chegar onde esse cemitério era que ela me falou. Bom, fizemos assim, e eu fiquei pensando, eu estou fazendo exatamente o trajeto do meu avô. Só que eu estou sem a mão, e ele foi levar a mão, e parece que a cada dia de finados ele ia lá visitar essa mão. Bom, chegamos, aquelas barcas de antigamente, não era barco, escafo, nada disso. Chegava lá, pegamos um ônibus simples de carreira, número 44, me lembro, está escrito Barretos, e Barreto, se eu não me engano, não é Barretos, Barreto, é uma espécie de subúrbio de Niterói, e eu acho que tem uma escola de samba muito famosa, Viradouro, uma dessas tem sede lá, não sei. Mas é um lugar pobre, hoje em dia é pobre. E a gente foi, e o ônibus ia ali pelo centro de Niterói, daqui a pouco começa a passar aquele casarinho velho, decadente, já foi um lugar bom. E, de repente, à esquerda tem um cemitério, com umas colinas atrás. E esse cemitério se aproxima à margem da Baía de Guanabara, mas é longe. Dali, da entrada do cemitério, você não vê. Você tem que subir uma colina para ver a Baía de Guanabara. Aí sim, você vê um pouco baixo, onde subir tudo, mas lá de baixo você não vê. E aí, saltamos do ônibus e fomos ao cemitério. Entrei no cemitério. Gente, já é isso tudo? Não vai dar para completar. Não vai falando. Não vai dar para completar. E entramos e eu fui para a administração. Eu não queria dizer que eu não sabia onde era essa sepultura, porque eles pegam e revendem. Eu fui e falei com um administrador. Seu Cruz, imagina, Seu Cruz era o administrador do cemitério, não podia ter outro nome, né? Ele disse, seu Cruz, eu queria saber onde está a sepultura de uma falecida bisavó. Eu sei que aqui, mas aí inventei a história, eu digo, eu tenho o atestado, a certidão de sepultura, mas o número está tão apagado, mentira, não tinha nada, que está tão apagado que eu não sei onde é que é, posso saber pelo nome? Ele disse, não pode. E é assim, infelizmente, nos cemitérios do Brasil, pelo nome você não chega lá, você chega pela data de falecimento ou de enterro, e eu não tinha. E aí, então,
eu achei por bem de achar que as sepulturas mais antigas estavam na frente e as mais novas para trás. Ele tinha dito que não, que eu fosse ao cruzeiro, que é o centro que tem uma cruz grande no meio do cemitério. E fomos ver na frente, eu e a Rosa. Era um casal estranho aqui. E ela estava com uma bolsa grande, eu acho que eles pensaram que a gente era ladrão de cemitério. Porque tem gente que rouba essas coisas para depois vender. Tá vendo? Isso existe muito. Aí, estamos vendo ali, Tumim-Tumba era 1930, 40, não, tem que ter sido muito antes. E aí, ainda não é sobrenatural. Veio uma voz da minha direita, e eu olho, é um cara enorme, um coveiro dos cemitérios, seu Jair, me lembra até o nome dele, seu Jair. Ele disse: vocês estão procurando o que aqui? Assim, ninguém dizia, que eles estão fazendo o que aqui? Ele disse: não, eu estou procurando a sepultura da minha bisavó. Aí me senti uma coisa assim, mão de mármore. Ele disse: tem uma mão de mármore em cima. Aí ele disse: mão de mármore, eu me lembro de uma mão de mármore. Está numa sepultura ali perto do cruzeiro, como o administrador tinha me dito. Nós cruzamos o cemitério em diagonal, na direção do cruzeiro, e eu pude ver. Tinha a sepultura de um barão, de um conde, aquela aristocracia do império, da cana-de-açúcar, aqueles nobres da época, eles estavam lá abandonados, tinha sepultura aberta, tinha ossada de fora, era uma coisa, realmente era macabro aquele negócio lá. E eu determinado, está aqui a mão de mão. E eu olhei, era exatamente a mão com a qual eu sonhava, com todos os detalhes, com o botão de flor, essa rosa. Só que para mim o espanto era uma sepultura que tinha um estrangeiro, de um belga, nascido em Antuérpia, e estava escrito em francês. Nascido em Antuérpia. Não é, isso não é nem familiar, então essa mão é o que? Não é. Eu achei que estava esculpida em cima daquele mármore, que é muito mal cuidado, com lodo, música, e ela saiu junto com a minha mão. E com o nome da velha no fundo dessa mão de mármore escrito. Então só podia ser dela. Mas quem estava fazendo aqui? Não importa. Aí ele disse: devem ter tirado da sepultura dela. Vamos ver se a gente encontra. Tem muita coincidência, mas não tem exatamente o sobrenatural. Mas tem coincidência demais para ser só casual. E aí eu digo: será que por aqui? Eu olhava ali, não tinha. E a Rosa, batendo palma, fazendo assim, eu não sei o que era, algum culto dela, para ver se alguma alma dizia onde era. E o seu Jair ali do meu lado, e eu, ainda não é sobrenatural, mas é muita coincidência. O cemitério abandonado tem muito lixo, então tinha um monte de lixo, relativamente perto, com coroas velhas, etc. E tinha um bico assim, de mármore, saindo daquele lixo. Porque o vento deu na pequena goiabeira e aquilo me chamou a atenção, que aquilo estava mexendo. Tá, eu posso dizer, foi a alma me chamando para ir lá. Não foi, era o vento do cemitério, uma casualidade. Assim. E eu fui lá para ver isso que hoje eu sei que se chama cartão da sepultura. É um pedaço de mármore, com o nome do fundo, quem estava mandando colocar ali e quando ele morreu. E quando eu chego perto daquele entulhada toda, tem um final escrito assim: S-I-O. O Zio. E aí nós fomos puxando. Nós estávamos lá no dia 1º de maio de aproximadamente 1982. A gente puxou, saiu o cartão inteiro. Aqui jaz Matilde Torres Bozizio, falecida em 1º de maio de 1900. Até o dia era. Bom, aí foi aquela coisa, e agora aí havia no chão um número pintado, que era a nova numeração do cemitério. Eu fui com esse número lá no seu Cruz, ele viu no registro e ali estava: Matilde Torres Bozizio, falecida em 1º de maio de 1900, sepultura legalizada em 1920 por seu filho Arthur Pedro Bozizio. Estava tudo em ordem. Hoje eu tenho a escritura dessa sepultura, né? Eu digo: gente, não é possível, tá? Não tem muita coincidência junta. Aí, saindo do cemitério, eu falei
com essa minha cozinheira. Eu digo: Rosa, ainda bem que você é aqui de Niterói, senão não teria chegado nunca aqui. Olha, essa minha bisavó era a filha do Visconde de Itaboraí, que era praticamente dono de toda a região de Itaboraí, Porto das Caixas, tudo por aí. E ela me diz o seguinte: não, Paulinho, eu não sou de lá. Desde sempre, desde o tempo do meu bisavô, ao que eu saiba, todos eram escravos de uma grande fazenda em Itaboraí. Mais uma coincidência. Quer dizer, como se diz em latim, mudando um pouco aqui, um pouco lá, mutatis mutantes. Estava eu representando a família do senhor e ela representando a família dos escravos. Você vê que destino. E foi ela, através dela, que eu encontrei. Senão não teria encontrado isso nunca. Não é? Como o destino da volta. Eu vou me apressar para ver aonde eu chego, mas a história vai muito mais longe. E ainda vem coisa muito mais interessante, ou pelo menos tão interessante. Aí eu fui com essa incumbência para casa dos meus pais para saber o que íamos fazer. A mão eu deixei onde estava, não ia deixar a mão num monte de lixo, deixei onde estava. Aí eu voltei para casa, num desses domingos, a família tal, olha, aconteceu isso, a história que conhece, etc. Uma tia quis ir lá ver, porque ela se lembra de criança isso, e eu disse: nós vamos fazer o quê? Aí uma tia disse: vender e repartir o dinheiro dos pobres. Eu digo: ai meu Deus, eu sei que isso é muito bonito, mas essa alma vai ficar me aparecendo de noite pedindo a mão, pedindo a sepultura, porque não vai cair em cima dela. Aí meu pai e a outra tia disse: não, ela está lá, vamos respeitar, vamos reparar essa sepultura, graças a Deus. E eu voltei lá para uma moraria na frente com uma tia já muito doente que queria ver. Foi caminhando até a tumba, parando aqui, parando acolá, e disse: essa é que a mão estava lá em casa, que saiu, que a minha irmã Maninha não queria mais ela e nem queria essa mesmo. Aí tratamos de fazer a sepultura de novo, como era, daqueles cacos que a gente tirou. Tinha um crucifixo de mármore, 4 vasos de mármore, e ali no meio devia ter sido um jardinzinho. Nós fizemos um jardinzinho depois, e quando ficou pronto, eu coloquei a mão de mármore e disse: sossego e paz. E sempre ia lá, dava um dinheiro para o cara tratar, ou seja, ele tratar da sepultura. Até um dia que essa mão começou a aparecer de novo. E eu digo: e agora? Fui a Niterói, a mão já não estava mais lá. Eu digo: mas não é possível. Será que colocaram de novo na outra sepultura? Estava na outra sepultura. Eu digo: agora um negócio, se eu tiro daqui e põe para lá, essa mão volta, aparece no sonho. Eu não sei o que faço, o negócio está todo em cima de mim. A teia que era a coisa. E aí, essa tia mais moça morreu. Eu disse: tá, eu vou assumir isso. Eu vou na marmoraria ali na frente e vou mandar um tampo de mármore e colar ou atarrachar a mão de mármore. Pronto, em paz. Não tive. Porque ele não podia atarrachar, porque era muito frágil, muito bonita, criando um orifício para colocar os parafusos, podia rachar. E colar, ele disse: é o que sobra para o senhor, mas com sol ou chuva, madeira dilatando e colhendo, vai soltar. E é o que deu. Até um belo dia, eu digo: eu não posso mais deixar. Aquele grupo de alunos meu, Mendes, etc., que é a geração que vem logo depois da sua, o Erasmo, depois o violoncelista, Marcelo Salles, nós fomos ao cemitério do Maruí e eu digo: eu vou levar essa mão para minha casa. Nesse tempo, os meus pais já tinham morrido. Você vê quanto se passou. Fui lá, botei discretamente dentro de uma pasta e me encaminhei para sair com medo, porque eu podia ser preso como ladrão de sepultura. Tudo bem, é a minha sepultura, é a nossa sepultura, mas até provar isso. Quem é que vem vindo do outro lado, entrando no cemitério para um velório? A esposa, que ela nem sabe isso até hoje, a esposa do maestro Roberto Ricardo, a Dalva. Eu digo: é só o que me falta. Ela vai me ver preso como ladrão de sepultura e naturalmente, a notícia vai correr. Sabe você? Foi preso, eu vi ali no cemitério de Maruí roubando uma mão. Aquilo era mais uma história. Eu sei que deu para passar. Eu carreguei a mão para casa, festejei antes numa cantina que tem ali no bairro da Glória, a Taverna da Glória, com o pessoal, e fui feliz e satisfeito para casa. Quando cheguei em casa,
começou. Foi chegando de noite, me deu um medo danado daquela mão. Aí um apartamento grande, muitos de vocês conhecem, é um L. Eu botei na extremidade, dentro de um balde, com sal grosso, com alfazema, para tirar as mandingas daquela mão. E cadê que de noite eu dormia? Aquela mão, na minha imaginação, ia encaminhando ali pelo chão até o meu corpo, dá um puxão no pé. Não, isso tudo não, mas eu tinha essa impressão, no inferno, não conseguia dormir. E uma tia da outra parte, não dos Bozizio, as minhas tias Bozizio, só uma que era viva ainda, não acreditava em nada disso. E a irmã da minha mãe, tia Risa, que você conheceu, disse assim, meu filho, isso não é lugar de ter essas coisas em casa. Bom, mais um motivo para eu, antes do final do ano, eu devolvo essa mão para o cemitério de Maria. Mas eu disse, olha só, tem aqueles parentes de São Paulo, é muita gente, eles não são Bozizio. Eu telefonei para minha prima mais velha, muito querida, Maria Batista, né, certo? Maria, nós temos essa mão aqui, meu pai já tinha morrido. Vocês, por acaso, se interessariam, se fosse o caso, etc. Ah, mas muito, Paulinho, eu me lembro dessa mão, que ela já era bem velha, mais do que 80 anos. Se vocês não querem, com certeza, etc. e tal, e coisa, eu digo, eu tenho que ver como é que eu posso levar essa mão para lá e tal. E no dia seguinte, eu fui dar aulas na Unirio, já era da Unirio. Um período de mais de 10 anos, né? E nessa época. E aí cheguei voltando da Unirio à noite, meus pais já tinham morrido, eu já estava no apartamento que era deles, já tinha saído daquela residência antiga. Havia um recado gravado da minha prima de São Paulo, com uma voz apreensiva. Ela disse, Paulinho, aqui é Maria de São Paulo. Livre-se dessa mão o mais rápido possível. Essa mão é amaldiçoada. Quando ela aparece, morre alguém. Eu disse, mas não é possível. Outro dia, no dia, aí ela ainda botou o seguinte recado, meio ingênuo. Joga essa mão no mar lá do alto da ponte Rio-Niterói, como se a pessoa pudesse fazer isso. No dia seguinte, ela disse, Paulinho, essa mão não pode. Aqui em São Paulo, a avó dela, dessa minha prima, que tinha sido a nora mais velha da velha e que tinha havido esse problema todo. Ela morreu em São Paulo, o grupo foi para São Paulo. Ela morreu aqui em casa e eu falei com a minha filha e a minha cunhada, vai lá no apartamento da vozinha, que era bisavó dela, e ver se tem alguma coisa de valor para não deixar lá. Elas foram, trouxeram alguma coisa e disse, mãe, você não vai acreditar, lá tem uma mão de mármore. Ela disse, não pode ser. Mas como? Ela disse, é uma mão de mulher esquerda, tem uma renda, um botão de rosas. Mas a mão eu vi quando criança, no Rio, e ao que eu saiba, está num cemitério, não sei aonde. Enfim, a mão apareceu. Bom, mais um motivo para eu fui no final do ano, no dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, então a missa lá comunitária, eu mandei rezar pela alma, etc. Enfim, ao entrar na igreja ainda me lembrei, gente, eu me lembro do meu pai dizendo, essa igreja é projeto do seu bisavô, Pietro Bozizio. Nem sei se ou se ele confundiu, mas aquilo veio na minha cabeça. E eu acabei, então, devolvendo a mão lá para o cemitério do Barueri. E, claro, não penso em morrer agora, só se o destino quiser, mas eu estou vendo que a hora está em cima, eu penso, ainda um dia antes de morrer, resolver um problema, esse problema, que é fazer uma reforma na sepultura, colocar a mão dentro da sepultura e ir embora em paz e que os outros defuntos também durmam em paz. Essa é parte da história. Olha, Paula, aqui eu estou vendo as mensagens, o pessoal está rolando de rir. Tem um aqui que disse que está engasgado de tanto rir. Outro aqui falou o seguinte, que não sabia que você era ladrão de cemitério. Nem eu. A Laura está falando. Ela está ouvindo? Aí, Laurinha, é isso. Ó, outra que falou
que está lembrando quem foi com você no cemitério daquela vez. Foi o Irã Mendes. E, peraí, tem Marcelo Salles. Agora eu perdi aqui. Marcelo Salles também adora visitar cemitério. Ah lá, foi eu, Mendes, Erasmo. Também outro que gostava de cemitério, né? Isso, aqui na verdade não tem perguntas, tem pessoal fazendo comentários sobre o que você falou. Muito bom. Né? Agora, a história acabou aqui ou é um capítulo? Ela em si, eu consegui reduzir do início ao fim. Tem muitos subterfúgios que eu não pude contar. A expressão dos parentes, a dúvida, uns que tinham medo, outros que achavam que não valia nada. Enfim, eu tive que lutar com isso, porque eu, primeiro, que não podia seguir a vontade de cada um. Se um tinha o medo de fazer uma coisa, eu de fundo vi lá me cobrar a mão dele, aí também não dava certo. Isso, ó. Bom, que eu quero falar com o pessoal aí, mandar o seguinte recado para todos. A ideia é a gente fazer essa série aí sempre final de semana. Então o próximo vai ser no domingo. Não vai ser sábado, vai ser domingo. Mas o horário é o mesmo, que é às 18 horas, certo? Agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente tem um tempinho ainda. Tem ainda? Ó, Sônia Carlos está dizendo que adora essa história. Toninha. Cristina, que é a médica do Paulo. É grande amiga de toda a minha família. Que está adorando. A Nena. Nena, minha comadre. Ricardo Amado. Quer dizer, tá o pessoal aqui fazendo os comentários, mas de qualquer maneira, vocês já sabendo que a gente volta aí no próximo final de semana. E mandem sugestões, porque a coisa aqui é espontânea. A gente desenvolve. Então, também eu posso criar alguma outra coisa. Mas mandem assim que puderem alguma sugestão. Não precisa ser sério, não é só técnica de violino. Até pode, mas não precisa ser sério. E sério já basta o momento que nós estamos passando. E eu garanto a você que eu estou tomando café, não estou tomando cloroquina. Ó, estão perguntando aqui o seguinte, ó. Professor, o senhor tem mais algum objeto mal assombrado na sua casa? Não tem. Inclusive meu pai dizia para mim, nos violinos antigos, quanto defunto já tocou nesse instrumento, quanto defunto já soou aqui em cima, isso nunca me assombrou. Ó, estão perguntando aqui o seguinte, se você tem alguma história de tatuí? Há muitas. Há muitas. Então isso aí acho que é uma outra live, né? Muitas. Eu fui Outra professor live. há 25 anos em tatuí. Leila Trindade. Leila! Adorei te Uau, ver. Miami, né? Tá nos Estados Unidos, certamente no lugar. Beijão, Leila. Amado, Ulisses. Sara Paz Lins. Como tem sido esse tempo de quarentena para você? Enfim, várias aqui. Várias. A barata com dentes de tatuí. A Nena está fazendo esse comentário. Ouvir suas histórias é uma terapia. Para mim, sobretudo. Paulo, quer contar a história da barata com dente? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou eu estou desmemoriado, ou então foi mentira, porque eu não me lembro disso. Barata com dente, de barata tem muitas histórias, mas muitas. Inclusive uma barata de plástico que eu botei dentro, disseram que era a Kate, eu não acho que não foi a Kate. Tamara, né? Foi a Tamara que eu botei, durante a aula eu botei uma barata de plástico dentro da caixa de vidro dela para se assustar, para vocês verem. E ela que adora uma barata? Também não gosta. Bom, a Nena está perguntando que parte que acabou a história da mão. Acho que acabou, né, Paulo? Ela volta, a história da mão acabou, ela volta periodicamente em situações estranhíssimas, tá? Sempre que ela me aparece em sonho, é sinal que alguma coisa está acontecendo lá, porque eu não sei, pelo menos será coincidência, eu não sei. Mas eu digo, talvez para terminar, eu defendo com isso tudo,
Eu acho que a minha bisavó foi uma pessoa corajosa ter casado com um italiano com 8 filhos, que eu não sei se já era viúvo ou disse que era, eu não sei, essa história a gente não sabe. É uma mulher que casou por paixão, apesar de que um noticiário da época, a Ana Lúcia explicou, disse que a história não foi bem assim, rolou um negócio que eles foram obrigados a casar. Você já imagina que tipo de negócio possa ser. Saiu no jornal da época. E perdeu praticamente a família poderosa, aqueles irmãos todos, acabou como uma escrava e a pessoa naturalmente se agarra à única coisa que tem, que são os filhos. E ela deve ter sofrido muito, se tornou possessiva. De alguma forma eu entendo, eu acho que é preciso ser compreensivo também. Sobretudo porque a história é contada por uma nora que passou o diabo na mão dela. Qual é a nora que conta boa história de sogra? É raro, né? Bom, acho que a gente agora encerra por aqui. Super obrigada aí pela presença de vocês aí do outro lado. E no próximo domingo, ou seja, da semana que vem, a gente se encontra, tá? Até lá, vai. Tchau, tchau.